geral, eu gostava de deixar aqui algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os excelentíssimos convidados, agradecer a vossa presença, e as nossas primeiras palavras, como disse, são fundamentalmente agradecimentos. Gostávamos de agradecer ao Dr. Morgado pela forma como, desde o primeiro momento, acolheu esta ideia na direção de uma organização educativa, a acarinhou e a perspectivou naquilo que ela tem mais genuíno, contribuir para a melhoria das práticas das nossas escolas, levando aquilo que nós temos de mais intensivo e grande, que são as pessoas. Por isto mesmo, e também por um sentido que ele sabe, eu sei que ele sabe, para além das vestes profissionais, temos um sentimento pensado e um percurso profissional que dura mais de 20 anos, o trajeto em relação a estas escolas. Algo como acaba, portanto, no fundo, um verdadeiro companhão de luto, o nosso obrigado. O nosso agradecimento também à mestra Elizabeth Oliveira, para nós tem sido uma referência na administração, nestes que têm sido os tempos da voragem dos saberes recentes e que nos fazem por vezes esquecer mal as referências. Também ela, e muito do que aqui hoje se vier a fazer, é seu resultado e é resultado do seu trabalho e do seu saber que connosco partilhou. Semelhante agradecimento ao Dr. Paulo Penato, que desde o primeiro momento se disponibilizou a partilhar o seu estudo, que é uma efetiva obra de investigação apurada junto às escolas da Madeira e que nos vai ajudar a melhorar o ciclo que nós iniciamos. Agradecimentos também ao engenheiro Paulo Tavares e à sua equipa em termos de logística tecnológica. Muito do material que nós temos aqui no filme é software, é pessoal e é contributo pessoal das pessoas que aqui estão e, no fundo, também algo de agradecimento específico e especial para isso mesmo. Eu gostava de referir, como disse no início, que nós estamos numa gravação da áudio e da videoconferência, estamos ligados em direto ao Porto Santo, temos cerca de 14 professores do lado de lá, digamos, da linha e da rede. Aproveito neste momento também para saudar o Porto Santo e perguntar se nos estão a ouvir bem. É uma maneira também de saber se deste lado as coisas estão a funcionar bem, presumo que sim. Estão a ouvir perfeitamente. Estão a ouvir perfeitamente. Também o nosso muito obrigado. Agradecimento simultâneo ao Liceu Jaime Muniz, nos seus dirigentes, têm sido excedíveis na colaboração que lhes é, no fundo, pedida e que nos é prestada sempre sem qualquer tipo de reparo, nem qualquer tipo de reação negativa. A toda a sua equipa técnica, uma palavra especial ao técnico Marco e ao Sr. Rocha, que também tem, durante estes dias, trabalhado connosco para tornar isto, com algum esforço pessoal possível, esta ligação tecnológica ao Porto Santo e com a sua integração. E também um agradecimento muito especial para os senhores presidentes dos Conselhos da Comunidade Educativa e dos Conselhos Executivos que, desde o primeiro momento, aderiram à ideia que lhes lançámos. Gostava de destacar também para vos apresentar a professora Filomena Alcobia e o professor Jorge Moreira, que se conhece, e que representam a Escola Secundária Jaime Muniz, a professora Noélia Jardim, que vem representar a Presidente do Conselho da Comunidade Educativa da Escola de Santo António, por razões pessoais, de última hora não lhe foi possível estar presente, e o professor Vítor Gomes, que ambos representam a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Santo António, a professora Rita Vieira e o professor Manuel Luís, da Escola Básica dos 1º, 2º e 3º ciclos do Porto da Cruz, a professora Arlinda Marques e a professora Fátima Teles, da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Dr. Horácio Brito do Oveio. Também eles, sem constrangimentos, sem quaisquer tipo de reparo, desde o primeiro momento em que os convidados aderiram e se envolveram e vão tornar possível aquilo que nós estamos aqui a fazer. Agradecimento final a todos vós, também de forma muito particular, pela forma de considerarem, ao estarem presentes, a importância que estas matérias têm hoje para a organização das escolas. O presente ciclo insere-se num projeto mais vasto e mais amplo, acoplado ao Fórum de Administração e Gestão Escolar, perspectivas do atual modelo de autonomia, administração e gestão, se encontra criado na página da Direção Regional de Administração Educativa e que vem sempre e pretende ser de forma interativa e interagir com todas as comunidades educativas das escolas da matéria do Porto Santo, colocando no centro do debate as matérias de autonomia, direção e administração das escolas, seja mediante a reflexão das cambiantes que o modelo atualmente pode vir a desempenhar, o modelo 4-2000, depois alterado pelo diploma 21-2006, seja fundamentalmente, e é isto que hoje nós vamos ter como preocupação central,
do nosso evento, observar práticas, observar relações que aqueles que nas escolas estão, aqueles que na vivência diária e enquanto atores nas escolas vão ajustando, vão adaptando, vão de alguma forma conseguindo construir aquilo que o próprio modelo tem como perspectiva. Fazê-lo de forma alargada a todos os níveis de educação e ensino, razão por esta audiência multidisciplinar, e também não escondemos por ser a forma como nós hoje vemos a administração escolar. Global, sem prejuízo das idiosincrasias próprias de cada realidade escolar. É, pois, intenção iniciar hoje um ciclo de outros, com este ou com outro figurino, mas sempre tendo como propósito ouvir os práticos, sendo que o processo se concentra, conforme a sua própria designação, nos órgãos de topo das escolas, o Conselho de Atividade Educativa e o Conselho Executivo, não descurando eventuais dimensões que estes possam implicar nas escolas. Dando-nos uma nota em termos de alinhamento do que vai ser feito, vamos fazer este ciclo mediante uma análise que eu pretendo que seja o mais breve possível, em termos de um breve enquadramento legal e teórico, ao que se seguirá uma oportunidade de assistir à apresentação das conclusões do estudo realizado no ano escolar passado pelo Dr. Paulo, junto de todas as escolas do segundo e terceiro ciclo. É uma oportunidade também de dar-vos conhecimento ao vivo, se quiserem, dessas mesmas conclusões e, simultaneamente, todos aqueles que ainda não foram contactados e que estão sendo contactados para o alargamento do estudo que agora vai ser feito aos restantes níveis de ensino, perspectivarem o alcance que o mesmo teve, o contexto e a contextualização que o mesmo teve e os objetivos que ele, no fundo, pretende extrair. Segue-se finalmente o debate, no centro de tudo isto e de tudo aquilo que nós hoje temos como intenção, nos quais os interlocutores iniciais que vos apresentei há pouco estão aqui connosco, mas que nós pretendemos que seja depois o mais interagido convosco e que se crie também o máximo de relacionamento e o máximo de interação com todos os presentes e com todas as escolas. Finaliza o Dr. Morgado, a quem pedimos que fizesse depois uma reflexão pessoal relativamente àquelas que possam ser algumas das perspectivas, eu não lhe chamaria conclusões, mas perspectivas daquilo que hoje se debateu e aquilo que de alguma maneira se vem debater nestas matérias. Em termos logísticos, e apenas para o vosso também conhecimento, pedia-vos que assinassem ou rubricassem a folha que circula, acompanhada de uma ficha de avaliação da ação. Esta é, se quiserem, o nosso enquadramento e o nosso alinhamento. Partindo agora para uma reflexão muito rápida que gostava de partilhar convosco, que pudesse funcionar simultaneamente como introito depois para as experiências e para as práticas que as escolas empenham, mas tendo este suporte para que todos possam acompanhar muitas eventuais respostas e reações que possam acontecer, gostaria, como disse, de vos deixar aqui algumas notas. A primeira tem a ver fundamentalmente com o facto de que estas matérias que nós temos como suporte ao nível da organização das escolas têm vindo e têm sido centrais relativamente às análises que possam e devam ser feitas sobre a governação e, se calhar, muito mais do que governação, aquilo que hoje as modernas tendências da administração escolar apontam para as questões da governança. Destaquei aqui um relatório de 2006 da OCDE que coloca como central naquilo que é hoje uma perspectiva de governação moderna e eficiente exatamente a preocupação que deve existir ao nível dos sistemas educativos com as matérias de autonomia em termos de gestão, de racionalização, de eficácia na forma como são conduzidas a administração e a gestão das escolas. E, consequentemente, gostava de vos deixar também uma nota que, confrontando esta matéria com os estudos que vão sendo feitos relativamente aos resultados PISA, e aqui houve a nossa preocupação de nos circunscrevermos como nota relativamente a uma análise feita pelos resultados de PISA do ano de 2000 e dar-vos aqui como reflexão uma análise feita ao nível de uma universidade alemã. Pelos vistos, os alemães continuam-nos a perseguir, mas no fundo eles estão, se calhar, à frente em muitas das matérias.
dando-vos aqui a nota relativamente a esta análise feita por peritos alemães e sobre a reflexão dos resultados de PISA do ano 2000, chegaram eles à conclusão de que os países com melhores resultados, dos quais destacaram o Canadá, a Inglaterra, a França, a Finlândia, a Suécia e a Holanda, estas três dimensões por razões diferenciadas. O Canadá, por se tratar de uma federação, como sabem, e no qual as províncias têm sistemas educativos próprios e conseguem conviver com esses sistemas educativos próprios. A Inglaterra e a França, com regras de avaliação e estratégias de inovação que se encontram claramente à frente de muitos países, e a Finlândia e a Suécia e a Holanda, pelo elevado sucesso desses mesmos resultados de PISA. E as conclusões naquilo que interessa, se quiserem, para a nossa matéria, para aquilo que é o tema central da nossa reflexão, que é a administração e a gestão das escolas, a conclusão que eles chegaram foi que estes países, tendo os resultados que querem ao nível da administração e da gestão das escolas, ressalta e resultam, sobretudo, situações que convém destacar. Têm uma elevada transferência de competências para as escolas, naquilo que muito se fala hoje das chamadas transferências na lógica de top-down, de cima para baixo. Têm, fundamentalmente, estruturadas a organização, ou se calhar será melhor dizer a reorganização do trabalho docente nas escolas, aonde existe a maior colegialidade e, sobretudo, um trabalho cooperativo entre os professores e as estruturas de gestão, uma elevada aposta na formação e na capacitação para o desempenho de cargos e uma maior descentralização para as escolas, sendo que esta dimensão assume, sobretudo, destaque ao nível do fortalecimento dos papéis e da influência dos atores dentro de cada escola. Estas são, penso eu, reflexões que nós devemos fazer, olhando para o que é feito noutros sítios, para aquilo que é feito noutras dimensões e também refletirmos sobre a própria dimensão do tempo e a forma como a devemos perspectivar. Associada a esta, se quiserem, esta realidade mais genérica em termos de governação e de governança, acaba por inevitavelmente estar as questões relacionadas com o modelo e com os modelos organizacionais que as escolas possam ter. Aqui, e apenas para recordar muitos de alguns conceitos e muitas de algumas dimensões que nós acabamos por ir tendo presentes, a questão dos modelos organizacionais assentam fundamentalmente na dimensão que os próprios atores, que os próprios agentes esperam que o modelo onde se inserem possam ter na prática. Já todos nós ouvimos falar na diferença entre os modelos regulamentados e os modelos praticados, naquilo que é realmente feito e praticado para além daquilo que está regulamentado. É importante, e se calhar o que nós hoje estamos aqui a fazer é exatamente colher a importância desta dimensão. A segunda dimensão. E constatar fundamentalmente que a realidade que nós temos é fruto da tal reconstrução e da tal capacidade de quem está no terreno poder partir de modelos que se encontram pré-definidos e construí-los ou reconstruí-los à dimensão que entendam que seja a mais adequada. É por isso que nós acabamos por ver dimensões escolares, organizações escolares com realidades, com resultados, se calhar, e com cambiantes diferentes, e ambas têm a mesmo suporte, a mesma sustentação formal. Hoje, vamos inevitavelmente ouvir quem está nas escolas, partindo de um enquadramento legal de seguida e o mais rapidamente possível vou transmitir, ter a oportunidade de ter respostas, resultados diferenciados. Em rapidez, se quiserem, e para se perceber em Portugal como é que a questão do modelo de organização das escolas se encontra estruturado, ele tem um enquadramento que decorre da Constituição Portuguesa. É curioso, e deixo-vos aqui esta nota, que só com a revisão de 1982, ou seja, a versão inicial da Constituição, não previa este artigo especificamente orientado para a participação democrática nas escolas, o que não deixa de ser curioso quando toda a perspectiva constitucional de 76 era muito mais dada às questões da democracia e da democratização
de todos os atores e de todas as áreas sociais, mas só em 82 é introduzida esta norma, que depois acaba por ser, se quiserem, o guarda-chuva ou o chapéu, a quais todos os enquadramentos normativos subsequentes acabam por eludir. A Lei de Base de 86 volta nos seus princípios gerais a reproduzir esta dimensão, a ter a preocupação de dizer que a administração e gestão do sistema educativo deve ter como princípios basilares a democraticidade e a participação de todos os agentes. No que diz respeito à própria administração e gestão, especificamente falado, a própria Lei de Bases reforça, dizendo que a democraticidade e a participação deve ser permanente no processo educativo e em todas as suas variáveis, chegando mesmo a ter a preocupação, e aqui deixo-vos também uma nova reflexão, de que o órgão de direção, e de seguida iremos falar nos órgãos das escolas, e o órgão de direção, este sim, deve ter a preocupação da democraticidade na sua eleição. Reparem que não se fala em administração nem gestão, fala-se na direção das escolas, pois muita construção subsequente tem especulado sobre se isto deveria ser ao nível de todos os órgãos ou não. Poderemos abordar na reflexão do debate se isso for relevante e entender como positivo. A Lei 43/89, como sabem, é a lei que vem instituir a autonomia das escolas, lei cujo patrocínio assenta no ministro, que para muitos terá sido o melhor ministro da educação que tivemos até hoje, o professor Roberto Carneiro, e que acaba por ser o primeiro normativo que dá um corte radical relativamente a uma perspectiva mais centralista da própria administração educativa relativamente às escolas. E também esta lei, na senda da Constituição e da Lei de Bases, reitera, refere, reproduz a questão da autonomia da escola e as dimensões que esta autonomia deve assumir em termos de escolas. Reforça-se no artigo 6 da mesma lei o princípio da democraticidade e da participação dos interessados. O que é que nos parece importante e o que é que nos parece relevante reter enquanto ideia-chave de todo este panorama normativo? É de que é enquadramento, é perspectiva em Portugal de que deve prevalecer e deve existir uma efetiva separação entre a administração educativa e a administração de cada escola. Que deverão prevalecer na administração educativa os critérios de descentralização, desconcentração e eficácia, que aliás vem na senda dos próprios princípios da Constituição, que ali acabei por referir o artigo 257. A separação não ao nível das escolas, e veremos isso depois no modelo que nós temos, entre os órgãos de direção por um lado, órgão de definição de políticas, e o órgão de administração e gestão, órgão de execução dessas políticas, uma acentuação da vertente comunitária, chamando todos os parceiros, chamando todos aqueles que são os elementos que constituem uma comunidade educativa para dentro da escola, e com isto criar-se uma interação com a comunidade onde a escola se insere. Uma prevalência na área da administração e gestão das escolas de critérios científicos e pedagógicos. Uma abertura à participação do órgão de direção de docentes, alunos, pais e comunidade em geral, a tal perspectiva comunitária que há pouco se referiu aqui com uma acentuação, e uma reserva de participação para o órgão de gestão, o órgão de condução da gestão da escola aos docentes. Apenas também para vos fazer uma passagem para a questão dos modelos e do modelo que nós temos, gostaria de identificar aqui muito rapidamente, só para recordar ideias. Eu tenho que estudar. Aqui nós temos assombreado, temos o velhinho diploma de 76, o chamado diploma, se quiserem, de gestão democrática, que apenas previa como um órgão de gestão, não prevendo sequer órgão de direção das escolas, acoplado aqui ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Administrativo, que depois em todos os outros modelos acaba por vir repetindo-se. Temos nos modelos que em Portugal foram construindo desde essa altura o modelo subsequente, que acabou por estar em experiência apenas em algumas escolas e na Madeira apenas na Escola Francisco Franco, que é o diploma do 172 de 91, que previa a figura do Conselho de Escola e do Diretor Executivo, cá estão estes dois.
que depois o diploma 118, 115 de 98 veio substituir por uma Assembleia de Escola e por um Conselho Executivo. Neste intervalo de tempo surge o nosso modelo regional, com a previsão que ainda hoje nós temos do Conselho da Comunidade Educativa enquanto órgão de direção, e que na versão inicial tinha uma direção executiva, como sabem, colegial ou unipessoal, por opção da escola, que com a alteração de 2006 passou com designação para Conselho Executivo, e atualmente ao nível nacional temos o modelo 75 de 2008 com o Conselho Geral e com o diretor. Esta, se quiser, é de forma muito telegráfica e de forma o mais sistemática possível a forma como o Estado foi encarando a aplicação daqueles princípios em termos de órgãos e em termos de gestão das escolas. Fazendo a passagem agora relativamente ao modelo regional e com isto permitir-se a contextualização do nosso debate e perceber-se os atores e as respostas e aquilo que são os contributos que possam dar relativamente a cada uma das suas dimensões e intervenções, aonde é que eles se inserem, quais são o papel que eles desempenham. Nós temos o Conselho da Comunidade Educativa enquanto órgão de direção, lá está, respeitando os princípios consagrados na Constituição, na Lei de Bases, em todos os normativos subsequentes que há pouco muito rapidamente vimos, e cuja composição integra uma panóplia de docentes, não docentes, pais, modalidades especiais, de educação, autarquia, e depois, por opção do próprio projeto educativo, como sabem, podendo, e se calhar devendo, incluir áreas de saúde ou áreas sociais, as atividades culturais, artísticas, etc. Em termos de competências deste órgão, e muito rapidamente, o órgão do Conselho da Comunidade Educativa é, enquanto órgão de direção, enquanto órgão de definição de políticas, tem como competência, desde a nomeação dos membros do Conselho Executivo e posse, mediante um processo de eleição, como sabem, mas cujo ato final e cuja validação final é garantida por este órgão, Conselho da Comunidade Educativa, a importância da aprovação do projeto educativo, a importância da aprovação do regulamento interno, do parecer sobre o plano anual, a aprovação do relatório de execução, parecer sobre a conta de gerência da escola, a apreciação dos resultados do processo de avaliação interna e externa da escola, como vê, uma amplitude de competências que este órgão tem e que hoje certamente iremos ouvir algumas reflexões sobre estas dimensões. Órgão de administração e gestão, Conselho Executivo ou diretor, como vos disse há pouco, por opção da escola, entre um órgão colegial ou um órgão unipessoal, realidade neste momento regional e única no país, uma vez que a nível nacional, como vimos, a figura é apenas do diretor no modelo 75 de 2008. O Conselho Executivo é, por maioria de razão, por maioria de força, o órgão de gestão das escolas nestas dimensões pedagógicas, cultural, administrativa e financeira. Rapidamente as competências, com a preocupação de destacar aqui o presidente do Conselho ou o diretor do restante das competências do órgão, vemos que são claramente competências de execução em termos das políticas definidas pelo órgão, sempre com uma perspectiva muito próxima da realidade em termos da gestão e da administração da escola. Desde a representação, à coordenação, ao exercício do poder disciplinar, à avaliação docente e não docente, à coordenação do projeto educativo que depois é aprovado pelo Conselho da Comunidade Educativa, à definição do regime de funcionamento da escola, à elaboração do projeto de orçamento, ao plano anual, à constituição de turmas, realidade que dentro de dias certamente nos preocupará bastante, à designação dos diretores de turma, instalações, acordos e protocolos que a escola possa realizar. Feita esta abordagem muito rápida, gostava agora de vos deixar algumas outras reflexões. A pergunta que se me fez quando analisei, quando tive a preocupação de fazer este descritivo foi: que requisitos é que o nosso diploma estabelece para o desempenho destes cargos? Nestes órgãos, naturalmente. No que diz respeito ao órgão de direção, como sabem, não há requisitos específicos exigidos. Apenas releva a natureza estatutária. Ser docente, ser não docente, ser pai, ser representante de uma autarquia e, com isto, ser eleito ou ser designado ou ser, em alguns dos casos, como sabem, ou participar por ele. Não há requisitos. No que diz respeito aos cargos de executivo,
houve uma evolução. Houve uma evolução no que diz respeito aos requisitos intrínsecos também aqui. O velho diploma que há pouco vimos de 76 apenas existia, e estamos numa dimensão aqui que é apenas dos professores, que o docente fosse profissionalizado, preferencialmente, constatava-se a realidade que ao tempo poderia nem isso existir, dada a dimensão que nós tínhamos no ensino nessa altura. Evoluiu-se em 91 já para uma exigência da profissionalização e com uma formação em gestão escolar e uma experiência de 5 anos de serviço, especialmente na área onde se concorria da escola em termos do nível de ensino. Este modelo, para quem não sabe, e só muito rapidamente, permitia que se pudesse concorrer para uma escola que não aquela onde o docente se encontrava nomeado. Era uma possibilidade que havia. A realidade hoje que o Diploma Nacional voltou a recuperar. O 115 de 98 volta a apertar o leque e a exigência em termos de exercício das funções, os 5 anos, a formação específica. O nosso diploma regional, neste aspecto, vai buscar o 115 e o diploma, hoje em vigor no continente, exige que o professor seja profissionalizado, do quadro da escola, pode permitir que seja de um quadro de escola particular e possa, eventualmente, candidatar-se até para uma outra escola. O requisito específico aqui é o da formação ao nível da administração e da gestão escolar. Volta-se então a perguntar: o desempenho destes cargos e numa perspectiva que faça refletir a atribuição que os órgãos têm dos requisitos que são pedidos, serão suficientes hoje? Será que seria de colocar a questão de uma formação específica para o desempenho de cargos? Será que não deveríamos, no que diz respeito ao Conselho de Atividade Educativa, se não se colocasse uma formação como relevante, pelo menos um conhecimento daquelas que são as competências que são exigidas para quem participa, para quem pertence a um Conselho com esta responsabilidade e com esta dimensão? Vamos ouvir a seguir, eventualmente, o que dizem os próprios. No que diz respeito ao Conselho Executivo ou ao diretor, será que não se deveria colocar também a formação específica em áreas técnicas, porque vimos que o órgão tem uma densidade e uma dimensão ao nível da gestão e ao nível da organização escolar, que transcende muito a formação específica, que se calhar é obtida apenas com a formação como docente e eventualmente com uma formação subsequente numa dimensão mais académica? Será que as questões organizacionais, financeiras, disciplinares, gestão de recursos humanos não deveriam ser colocadas aqui? Deixo-vos a pergunta também. E deixo-vos aqui mais uma realidade. A realidade que hoje, no que diz respeito às lideranças, as questões não se colocam tanto no que se sabe, mas mais na forma como se sabe aplicar nas situações concretas. Se calhar, reforçando esta ideia e apenas como nota também para a vossa reflexão, para mim é com certeza, o parecer do Conselho Nacional de Educação 3 de 2008 foi um parecer que foi pedido pelo Ministério na altura em que se encontrava para a publicação do Decreto-Lei 75 de 2008, colocava numa das conclusões, e ele é bastante extenso, numa das conclusões e no que diz respeito a esta dimensão, a importância que seria de que se promovesse pela administração educativa, naturalmente, junto de instituições de ensino superior ou outras devidamente habilitadas, mas sempre, reparem, em cooperação com os órgãos de direção e gestão das escolas e mediante os projetos específicos para cada caso, dinâmicas de qualidade, no sentido de formar e capacitar os membros dos órgãos de direção, de gestão escolar e de gestão pedagógica intermédia. Apenas como nota de investigação e de reflexão que fiz, e naquilo, se calhar para fechar um pouco o que inicialmente vos abordei do que é feito no exterior, do que é feito para além dos muros da nossa dimensão e do nosso conhecimento e da nossa vista, fala-se muito hoje, e provavelmente também por importação das experiências mais relacionadas com o mundo empresarial, nas realidades como o mentoring. É uma figura que vem dos Estados Unidos, dos anos 60, 70, nos anos 90, na Inglaterra, há projetos interessantíssimos para a formação
de diretores, que depois acabaram por ser replicados na África do Sul, na Holanda, em Israel. A Itália, no que diz respeito a esta matéria da direção ao nível do órgão de administração, o primeiro ano do exercício das funções é um ano, chamemos-lhe probatório, onde o exercício de quem desempenha, depois de designado, é acompanhado por outro elemento mais velho ou mais experiente. No fundo, a ideia do mentoring é que quem venha a ser designado, quem venha a ser escolhido para o exercício de funções, tenha a oportunidade de, na prática, para além do saber, conhecimento teórico, aprenda na realidade dos outros que já passaram por essas experiências, já conviveram com essas experiências. Gostava de vos deixar esta reflexão relativamente ao mentoring. E mais uma reflexão, apenas com uma nota aqui, que me ia esquecendo de destaque, no que diz respeito a Portugal. Encontramos aqui uma realidade parecida, não sendo esta do mentoring, que é a realidade da liderança assistida por pares. Trata-se de experimentação, de realidade feita por experiência entre pares e, portanto, troca de experiências. No fundo, se quiserem, o que vamos fazer aqui hoje também. E outra dimensão, que eventualmente pode ficar como reflexão para eventuais perspectivas futuras na área da administração e da gestão, são os estudos de caso, que também muito se fala hoje em termos da realidade e da literatura fora de Portugal. Uma vez mais, os Estados Unidos têm sido precursores, a Austrália na província de Queensland, Canadá, Espanha, com uma realidade muito interessante, em que existem, ao nível desta Universidade de Deusto, em Bilbao, uma escola simulada em que os candidatos, depois de escolhidos a diretores escolares, experimentam com realidades simuladas e com base em experiências que outros passaram, a forma como podem conduzir a realidade ao nível da sua experiência e das partilhas de experiências. No fundo, quer uma dimensão, quer outra dimensão, o que vos gostava de deixar como nota também de reflexão e depois eventualmente de debate é até que ponto a formação específica daqueles que nós temos, de todos nós, é suficiente e se não há altura de podermos refletir sobre uma aproximação à realidade para além da formação apenas teórica e obtida enquanto teóricos e enquanto enquadramentos teóricos. Era muito rapidamente o que vos gostava de deixar como nota de reflexão para depois, isso sim, quando partirmos para a realidade concreta, que é ouvir as experiências dos práticos, é a interação com as perguntas e com as respostas que possam vir a ser dadas, ouvirem o vosso contributo e as vossas experiências. Não demoro mais, pedi ao Dr. Paulo que fiz essa apresentação agora do estudo e assim seguir então entrarmos no nosso debate com os nossos convidados. Muito obrigado.